Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hum, que bom. Eu estava pensando, nos nossos dois últimos bimestres, a gente foi estudando sobre meditação e no final, nos últimos encontros, a gente refletiu sobre a lei ou o princípio. Eu estava pensando que a gente talvez pudesse fazer esse bimestre um experimento diferente, porque como a gente faz a meditação em um dia diferente do estudo, é, eu fiquei com a impressão de que quando a gente fez a meditação nos dois últimos bimestres, faltou um pouco de substância na hora da reflexão, porque a reflexão é sempre o princípio ou a lei, né, que regem esses bimestres. Então eu fiquei pensando que talvez a gente pudesse mudar nesse bimestre e a gente pular um pouquinho a parte da meditação reflexiva, embora a gente tenha feito já uma introdução no encontro passado, mas a gente já no encontro de hoje refletir sobre a lei do empenho grupal, porque na quinta-feira a gente vai meditar sobre ela, né, e nas próximas quintas-feiras. Então, eu considerei que esse pode ser um teste bom para a gente. O que vocês acham? Eu acho que É, acho que vale a gente fazer também esse experimento. sim, podemos. Tá. Aí depois a gente avalia como é que foi, se, né, se foi bom ou não, se não teve diferença ou se teve. Então, tá bom. A lei do empenho grupal. Essa lei pode ser considerada como a mais proeminente lei da nova era. Mas a primeira coisa a ser compreendida é que os grupos da nova era serão de um caráter bastante diferente dos grupos que existem até agora. A atitude autoritária do líder no centro pertence ao passado. E os grupos do futuro serão livres associações de indivíduos e serão mantidos juntos por uma ideia comum, um propósito comum e um serviço comum. Então aqui a gente fala muito, né, sobre era de Aquário. Aquário é um signo que é essa nova era, né? Aquário é um signo marcado pela interdependência. Aquário é o oposto polar de Leão, que é regido pelo Sol e tem essa característica de centro, né? Do indivíduo no centro. E Aquário é regido pela interdependência, ou seja, por cada indivíduo ali ocupando seu papel no todo. Então, quando a gente pensa nessa era aquariana, quando a gente pensa em consciência grupal, a gente pensa sempre no grupo mesmo, ou cada indivíduo consciente do seu papel no grupo e com a mesma importância. Claro que, de novo, né, como são signos opostos polares, a gente sabe que existe a importância de um ponto focal. Então, o ponto focal vai organizar o grupo, mas não sendo mais ou menos importante do que quaisquer um dos outros membros do grupo. E a gente vai vendo que o ponto central, o líder do grupo deve ser sempre o propósito. Para tanto, é muito importante que cada grupo dedique um tempo para deliberar sobre qual é o propósito. A gente vê no mundo corporativo várias empresas se dedicando a desenvolver a missão do grupo, né? Talvez a gente possa entender isso como um movimento também já das energias aquarianas. E mais do que nunca, nos grupos de desenvolvimento, é muito importante que o propósito esteja sempre claro, porque é ele que vai ser o ponto central, o líder do grupo. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Sim.
Seguimos então. O padrão desses grupos não será mais o de um sistema solar, com um grande centro de luz e unidades menores girando ao seu redor. Será mais como uma constelação de estrela ou sóis, prosseguindo unidas em direção a um objetivo comum. E é um pouco o que a gente faz nessa meditação, né? Quando a gente está ali no mar, remando juntos. Então, é bem simbólico. Mas, né, a gente vai ver aqui, isso requer de seus membros um alto padrão de integração e dedicação mútua ao objetivo do grupo, algo que só pode ser alcançado através de uma orientação interna unânime. Então, a gente vai ver que o princípio que rege essa lei é o princípio da unanimidade, que a gente vai estudar no próximo bimestre. Mas é natural que seja assim, né? É importante que todos estejamos unânimes. O que é unanimidade? É unidade de alma, que é diferente de uniformidade, que é unidade na forma. Então, a gente está muito acostumado com uniformidade. A gente quer trazer, por exemplo, você pensa numa empresa, né? Ah, o fulano veste a camisa, tem o uniforme da empresa, que é buscar uma unidade na forma. Só que, conceitualmente, para a nova era, não funciona assim. Porque a forma não é una. A forma, a característica natural da forma é a diversidade. O que a gente deve buscar é a unidade de alma, ou seja, unanimidade. Então, é muito mais importante para nós, grupos de desenvolvimento, que todo grupo expresse a sua diversidade, com as suas características únicas e peculiares, mas que estejamos em unidade de alma, unidade de consciência, unidade de propósito. Então, esse é um paradigma que a gente também vem já vivenciando e observando, né? O Tim mesmo trabalha numa empresa que chama Mais Diversidade, né, Ti? A gente percebe o quanto são impulsos aquarianos já mostrando para a gente que a forma tem que ser diversa, mas, ao mesmo tempo, num próximo ponto de desenvolvimento, a gente vai começar a caminhar cada vez mais para uma unanimidade de essência, de alma, de propósito. Então, a gente tem um papel, enquanto grupo de desenvolvimento, de corporificar isso, de trazer mais potência, mais consciência, mais grupos, de fato, com unanimidade de propósito. Então, esse é um desafio nosso, mas, ao mesmo tempo, a gente está sendo já impulsionado também pelas energias aquarianas. Se a gente conseguir se conectar a elas, o nosso trabalho vai ser muito mais fácil, porque a gente vai, de fato, compreender o que são esses conceitos. Então, ele continua aqui. Isso é muito diferente da disciplina externa imposta, aquilo que eu falava, né? E para compreender como ela é alcançada, um breve estudo de como um grupo é constituído pode ser útil. Então, vamos lá. Isso é importante para a gente também, né? Para a nossa formação grupal. Primeiramente, deve ser compreendido que um grupo, uma junção de indivíduos, constitui em si mesmo uma entidade viva. Então, o que é isso, né? Muito mais do que a soma de cada um de nós, o grupo ele é uma outra coisa. Ele tem uma outra vida, um propósito diferente. Ele é mais do que um agregado de pessoas. Quando essas pessoas se juntam por um propósito, uma nova vida surge. Então, é importante a gente ter isso em mente. Esse é um conceito difícil para nossas mentes objetivas, que estão acostumadas a associar cada ser vivo a um correspondente corpo separado e visível. Mas, se examinarmos a analogia de uma nação ou de um ser humano, olha que legal,
fica claro que a interação é combinação das unidades constitui o todo, o qual, por sua vez, torna-se uma entidade viva, qualitativa e intencional, composta pela soma de suas partes e existindo através delas como uma força em manifestação. Eu vou ler mais um trechinho, porque eu acho que vai ficar mais claro para a gente esse conceito. Dessa maneira, nações, tribos, comunidades, famílias e todos os tipos de coletividades de pessoas constituem entidades grupais, assim como os agrupamentos mais temporários, como assembleias, audiências e times. Então, embora temporários, né, esses outros agrupamentos também constituem entidades vivas. Porém, quando a gente compara com grupos que têm uma formação mais longa, mais profunda, então a gente percebe que esse conceito é ainda mais elevado e real. É fato reconhecido que quando duas ou mais pessoas se reúnem, sua interação inicia um processo de fusão que resulta numa nova combinação, como um processo químico. Em outras palavras, uma vida grupal de algum tipo começa a tomar forma. Isso é facilmente visto quando uma multidão se reúne para algum propósito específico. Ela frequentemente se integra com rapidez e o seu humor se desenvolve e se altera, resultando às vezes em acontecimentos poderosos e dramáticos. Então aqui eu acho que uma das analogias mais bacanas são realmente relacionadas às reações químicas, né? A gente tem, por exemplo, o sódio e o cloro. Quando eles se juntam, tem uma outra coisa, que é o sal, né? A gente tem um homem e uma mulher. Quando eles se juntam, tem uma outra coisa, que é o filho, que constitui uma outra coisa, que é a família. Estou falando homem e mulher no sentido da reprodução, tá? Não no sentido de única possibilidade de família, por favor. Mas o que a gente entende aqui? Né? Tem até uma música do Beto Guedes que diz, né, que 1 mais 1 é sempre mais que 2. E é bem isso, né? Quando a gente vai se reunindo a outras pessoas, outras coisas vão surgindo. E quando as pessoas estão conscientes do que são essas outras coisas, então a gente começa a trabalhar, de fato, com consciência grupal. A gente começa a transferir o centro de consciência de cada indivíduo para um centro de consciência comum. Esse é talvez o nosso principal objetivo quando em formação grupal, quando a gente decide montar algum tipo de grupo de desenvolvimento, de estudo, de reflexão, de meditação. Talvez o ponto mais avançado e que deve ser o nosso empenho grupal, né, é transferir o centro de cada indivíduo, de cada um de nós, que somos autocentrados enquanto humanos, para um centro grupal, coletivo, um centro de consciência mais avançado. Se a gente conseguir fazer isso, então a gente vai estar funcionando como grupo na sua concepção mais avançada, mais profunda e mais potente. Tudo bem até aqui? Tudo sim. Sim. Seguimos então. Mais um pouquinho, que ainda temos uns minutinhos. Uma entidade grupal é composta por todas as partes constituintes das quais nós, como seres humanos, com todos os nossos diferentes aspectos, somos compostos. Então, o que tem, né, no grupo? Essa entidade grupal ou grupo tem um espírito, que é o seu propósito integrador. Então, aquilo que eu dizia, né?
que é o mais importante de tudo, é o ponto principal, é qual que é o propósito desse grupo. A gente vai chamar esse propósito de espírito. Se a gente fizesse uma analogia, a gente poderia pensar na mônada de cada indivíduo, né? O seu espírito, aquele eu mais profundo. Aí ele tem uma alma ou aspecto qualitativo. O que é isso, né? É uma qualidade. Então, a gente está vendo no estudo do Psicologia Esotérica que tem a vida, o espírito, a alma, a qualidade e a personalidade forma. Então, a alma é a qualidade com que o grupo expressa esse propósito. Então, o grupo tem um propósito, aí tem uma qualidade principal que vai ajudar o grupo a alcançar esse propósito. Então, esse aspecto a gente pode chamar de alma. O grupo tem ainda um aspecto mental, um aspecto emocional, que são feitos da combinação dos aspectos mentais e emocionais de cada um dos seus membros. E, claro, o grupo tem uma manifestação física, através da sua organização externa e de atividades. Tudo isso forma, com o tempo, uma personalidade grupal. Então, esse aspecto físico, emocional e mental formam uma personalidade grupal. E, para realmente conhecermos e compreendermos um grupo, deveríamos tentar reconhecer cada uma dessas partes de sua constituição, tal como precisamos fazer conosco mesmos. Então, a gente estudou, né, e a gente vem estudando sobre os 7 raios. Uma forma da gente promover a autoconsciência é a gente sempre tentar pensar, né, qual o raio que rege meu corpo físico, meu corpo emocional, meu corpo mental, minha personalidade, minha alma. Aqui a gente não vai falar sobre raios, ainda, né? Mas a gente pode tentar pensar e fazer um exercício mesmo para a próxima semana de qual é o propósito desse grupo que se reúne de terça e quinta, qual é a alma, quais são características principais mentais, emocionais e físicas desse grupo. Esse pode ser um ótimo exercício para a gente fazer durante essa semana e a gente trazer para a semana que vem a gente começar a nossa reflexão, uma lição de casa. A integração interna e espontânea dos verdadeiros novos grupos surge primariamente do seu propósito unido, ou seja, o ponto principal é sempre o propósito. Quando a gente está consciente de qual é o seu propósito, qual é o propósito do grupo, as nossas pequenas vontades, se a gente puder dizer assim, como diz a grande invocação, mas talvez até pensando em termos de desejos, eles vão perdendo força. A gente começa a deixar de lado os nossos interesses pessoais para trabalhar pelo propósito do grupo. Claro que precisa haver uma conversa, uma comunhão entre quais são os meus objetivos e os objetivos do grupo. Mas ainda assim, no modo de alcançar esses objetivos, a gente vai aprendendo a sacrificar o menor pelo maior, o que é um treinamento gigante no desenvolvimento da consciência, pensando que nós buscamos, né? Esse desenvolvimento e trabalhar como esoteristas. O que é um esoterista? É alguém que trabalha para a causa, é alguém que trabalha para o propósito. Então, hoje, como estudantes de esoterismo, é muito importante a gente fazer esse tipo de treinamento. Esses grupos não são formados para o aperfeiçoamento dos membros individuais. Então, a proposta não é o desenvolvimento de cada indivíduo, embora, obviamente, isso vá acontecer, porque o maior sempre inclui o menor, né? Mas a ênfase deve ser no maior. Igual ontem nós falamos, antes de ontem, né? Nós falamos sobre a reunião de Vesak, na nossa reunião aberta, que as pessoas muitas vezes talvez pudessem
ter ido até lá com uma proposta, uma ideia de saber algo mais, mas o mais importante era a gente voltar a nossa atenção para o serviço grupal. Então, o mesmo acontece com os grupos. Obviamente que a gente está aprendendo um monte de coisa, mas o objetivo é servir. Mas tem um propósito maior do que eles mesmos, um objetivo que os indivíduos não poderiam alcançar sozinhos e que brilha diante deles como uma meta magnética e atrativa. O propósito deve ser magnético e atrativo. Então, a gente viu isso também, né, no Psicologia. O propósito é o centro e à medida em que ele vai se aproximando dos indivíduos, ele vai tornando-se o segundo raio, que é magnético e atrativo. Esse objetivo ou propósito pode ser atender à necessidade de alguma parcela da humanidade, estabelecer alguma ideia ou ideal, ou aliviar um pouco da carga que oprime os homens. Mas não importa a sua natureza, será para o bem do maior número possível de pessoas. Então, o tibetano fala muito que um discípulo, ele é alguém que reconhece a necessidade da humanidade, né? Então, ele trabalha para suprir essa necessidade. Então, aqui, o Assagioli torna isso bem claro, né? Então, a gente não consegue sozinho ter uma potência para fazer algo de verdadeiro impacto no mundo, mas como grupo a gente consegue. Então, o que é? Quais podem ser os principais propósitos do grupo, né? Atender alguma necessidade de alguma parcela que seja da sociedade, estabelecer uma nova ideia ou um novo ideal, né? A gente sempre fala de uma nova cultura para chegar numa nova civilização, ou fazer algo que possa, por exemplo, aliviar um pouco da carga que oprime os homens. Quando a gente pensa, por exemplo, no grupo de cura, tem esse objetivo. Quando a gente pensa na unidade de serviço para a cultura espiritual, tem o objetivo de estabelecer uma nova ideia, né? Uma nova cultura que irá compor uma nova civilização. Ou quando a gente faz um trabalho específico, a gente tenta reconhecer o que na humanidade não está presente, então a gente tentar, como grupo, contribuir em alguma medida que seja para que essa qualidade esteja presente, comece a estar presente na humanidade e possa, então, assim, inspirar outros grupos e indivíduos. Esse é o propósito básico da lei do empenho grupal. A elevação do todo, que no passado foi tentada individualmente, mas agora pode ser efetuada mais rapidamente pela nossa união no trabalho grupal. O poder do esforço unido no plano físico está sendo percebido atualmente em grande escala. O poder da emoção unificada também está sendo reconhecido e é frequentemente explorado, assim como temido. Mas o poder do pensamento unificado foi pouco compreendido por enquanto. Esse, entretanto, deve ser e será o grande modo de ação criativa da nova era. Então, a gente percebe que multidões foram sempre ao longo da história reunidas e promoveram sucesso ou fracasso no sentido do objetivo, né, das suas ações, a motivação qual era. A gente vê que cada vez mais existem agrupamentos emocionais, e a gente vê isso, por exemplo, claramente na internet, com esses cancelamentos ou promoções de pessoas ou de ideias. E o nosso objetivo, então, é elevar um pouquinho esse conceito, né? É trabalhar no plano mental, mas não também num plano mental que visa refletir, falar sobre pensamentos concretos ou que estejam ligados à vida social ou de personalidade. O nosso objetivo é trabalhar a partir da mente, mas para a alma grupal, para o propósito grupal, para uma consciência
que seja realmente benéfica para o maior número possível de pessoas, e não um grupo de estudos, por exemplo, por si só, né? Que também é importante, mas ainda assim não é o nosso objetivo. A gente vai estudar, mas para um propósito transcendental, né? Mais elevado. Acho que já são 6:55, talvez a gente pudesse aproveitar esses minutinhos para finalizar a nossa reunião, para a gente conversar sobre como que a gente está, o que está reverberando na gente, como é que a gente está se sentindo aí com essas ideias. Eu sei que não é nada tão novo, a gente já vem participando de grupos há muito tempo, mas é sempre bom colocar o nosso olhar para essa lei, né, do empenho grupal. Como é que vocês estão? O que está presente aí? Eu fiquei pensando que é muito interessante avaliar que, como o Assaggiore comentou, que os grupos vão ter essa intenção, né? E como, por exemplo, hoje ainda, né, a gente está nessa jornada e isso fica mais concentrado a, a pequenos grupos, né? Ou seja, em algum momento a gente vai ter essa lei se aplicando para todos os grupos que a gente participa, né? Inclusive no âmbito, sei lá, corporativo. Então é bem legal pensar nessa mudança de, né, foco, né, da mente abstrata, enfim, da intenção, da unanimidade para todos os âmbitos grupais que a gente possa participar. Bem legal essa perspectiva, né? Ao mesmo tempo que é um caminho longo, é interessante pensar na jornada. E é importante também a gente se responsabilizar, porque não vai acontecer de graça, né? São esforços pequenos e unificados, como os nossos, que vão trazer um corpo para que um dia isso, igual uma chuva, né? As nuvens vão se unindo ali até que precipite a água. Então, é o trabalho de diversos pequenos grupos como o nosso, que vão se juntando até que isso consiga surgir como uma ideia de forma mais clara e as pessoas comecem, então, a entender, refletir, observar e, por fim, vivenciar isso. Mas é um horizonte bonito, né? Sim, e até mesmo as próprias crises também, né? Que as pessoas podem vivenciar nesse processo de até mesmo uma inadequação do grupo que está versus o grupo que almeja, talvez até numa perspectiva individual mesmo também, né? Que pode surgir por a lei estar cada vez mais presente também. Que legal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Rô. Bom dia, querido. É como a gente falou ontem, né, Paulinho? É que, assim, como a gente está caminhando para essa unanimidade, né? Que como todo grupo se posicionou dentro dessa calmaria que a gente foi falada várias vezes, e que eu acho que isso nada mais é que a identificação mesmo, né? Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente tem como propósito, e depois aí de 2 anos praticamente juntos, que a gente está conseguindo, né, colher esses frutos, né? Então, é um processo muito interessante de grupo, é um processo muito interessante e muito trabalhoso, né? Que a gente tem que estar mesmo tendo isso, levando isso em consideração, que não é uma coisa que a gente vai conseguir,
né? Como a história da sementinha, você não planta e amanhã já vai ter fruto, né? Você tem um tempo, a natureza ela tem um tempo para ela florescer, né? Para ela vingar. Então, eu tenho percebido isso no nossos grupos, né? E essa fala hoje da Sérgio vem realmente concretizar isso que a gente está buscando, que a gente tem como propósito, né? Muito legal. legal. Má, você ia falar também? Bom dia. Eu ia falar o seguinte, né, Paulinho, essa questão, né, da missão, dos valores, da visão, é uma coisa que vem muito tempo, né, os autores disso tudo, né, data lá nasceu mais ou menos nos Estados Unidos isso, e vem vindo de lá para cá há muito tempo. Então, quer dizer, a gente percebe que até aqui no país, para implementar isso dentro de uma empresa, quanto é difícil, né, porque envolve até as ISO, né, cada ano é nem sei em que número que está. Mas aconteceu um negócio interessante, eu estou fazendo um estágio para tirar o Cresce, numa empresa que a missão, ela nasceu nos Estados Unidos. E aí, esses dias, eles tiveram uma convenção, e aí o rapaz trouxe para a gente que eles optaram em tirar, são vários valores lá que eles praticam, né? Mas eles optaram em substituir a ética pela honestidade. Aí eu fiquei assim, fui pensando, falei, nossa, né? Mas assim, como a gente está falando, algumas coisas de alguns grupos, eles vêm, às vezes a gente tem que incorporar aquilo, né? Aí eles fizeram várias variáveis lá e acharam que para o mercado de atuação isso é mais importante. Aí eu falei, nossa, né? Assim, como o impacto de um grupo, ele muda algumas coisas que têm os valores morais, né? Mas, enfim, aí a gente está falando basicamente como eles optam em cuidar das pessoas, mas com o fim no dinheiro, né? Então, é um grupo, né? Mas, assim, eu acho que também é uma derivação de tudo que está acontecendo, sei lá, no mercado, enfim, né? Eu achei interessante. Eu só estou dividindo porque, né, é coisa do dia a dia. Eu acho que tem que incluir, né? A gente sempre deve incluir o que a gente vê fora e associar com o que está dentro, né? Os valores de uma empresa a gente pode associar com a alma, com a qualidade que está ali, né? Então, a missão a gente pode associar com o propósito. Os valores a gente pode associar com a alma, né? Interessante. É muito pensando. legal. Obrigada. Muito legal. E a Rô também falou uma coisa muito legal da gente talvez dedicar um tempinho maior para, embora a gente já esteja no final da reunião, mas quando ela trouxe o exemplo da semente, né? E o quanto é importante a gente saber que a vida tem, a gente tem falado bastante isso no estudo da terça-feira, sobre a lei da periodicidade, né? Então, que envolve ritmos, ciclos, o tempo, como a gente conhece, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que tudo o que existe na vida, né, aqui no nosso plano de manifestação, ela respeita a essa lei de ciclos, de ritmo, de periodicidade. Então, como a gente está aí, né, ainda estamos no Festival de Vesak, o que é isso, né? É um festival dentro de 12 festivais. A lua cheia é uma semana dentro de 4 semanas. Então, quando a gente consegue ampliar a nossa perspectiva e a gente se vê aí, se reconhece dentro de etapas, né? Dentro de etapas de desenvolvimento de grupo, isso vai também transferindo a nossa polarização do imediatismo emocional para a mente, para compreender que é assim que funciona, né? E depois para a alma, né? Para enxergar isso numa perspectiva ainda mais ampla e profunda. Muito bem.